Bom, vamos começar agora a discutir sobre tamanhos de conjuntos, certo? Do tipo, então eu vou conseguir, por enquanto eu não vou conseguir falar o tamanho do conjunto é certa coisa, a gente vai conseguir fazer isso mais tarde, né? Porque para conjuntos finitos a gente tem essa propriedade, né? Você fala que esse conjunto tem três elementos, esse conjunto tem cinco elementos, você sabe falar o tamanho do conjunto, mas para conjuntos infinitos isso complica um pouquinho, a gente vai conseguir falar sobre esse tipo de coisa depois, mas eu preciso construir um negócio antes, mas eu não quero esperar para fazer a construção para poder já discutir um pouco esse tipo de coisa, que é falar um conjunto é maior que o outro no sentido de ter mais elementos que o outro. Como é que você compara se dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos, ou que um tem mais que o outro ou não? A gente vai usar funções. Você pode achar isso meio estranho, mas assim é até bem natural. Talvez seja mais natural para o ser humano fazer uma contagem desse jeito do que contagem com número, né? Tipo, eu sempre brinco com o pessoal, sei lá, pensa o Joãozinho das cavernas lá, quando ele tinha que ir comprar pão na padaria das cavernas, a mãe dele mandava falar assim: ó, Joãozinho, você vai lá na padaria e compra isso de pão. O Joãozinho vai lá, mostra isso pro padeiro, o padeiro bota lá, né, o padeiro das cavernas, bota um pão das cavernas em cada dedo dele, e ele volta para casa e o Joãozinho conseguiu trazer um pão para cada um que mora na casa dele, sem nem saber contar até três, certo? Do tipo, ele não precisa desse conceito, não precisa saber qual é a quantidade, basta falar que é a mesma. E como é que a gente fez a mesma aqui? Foi a abjeção que você fez entre os dedos, pessoas da casa, e a abjeção depois, dedos com a quantidade de pães. Então você tem a transitividade aí, mostra que teve uma abjeção pessoas com pães no final. E é isso que a gente vai fazer. Para conjuntos, a definição vai ficar basicamente essa. A gente vai falar aqui dois conjuntos. Aqui eu já vou começar a colocar nomenclaturas do que vai vir no futuro, mas elas por enquanto fazem sentido. Só pensa que fala por enquanto pensa só que é só uma nomenclatura esquisita, mas que ela vai fazer mais sentido mais tarde. Tá? Então a definição, se você pegar dois conjuntos, né, vamos pegar x e y tem a mesma cardinalidade. Se existe uma função que sai do x e chega no y que seja bijetora. Certo? Aí a notação vai ser essa coisa assim. Essa parte fica especialmente esquisita, porque você consegue falar que essa coisa do x é igual a essa coisa do y sem saber o que é essa coisa sozinha ela não existe, mas depois isso aqui vai indicar o cardinal, que é a cardinalidade do x mesmo, então a gente vai conseguir falar sobre isso, mas por enquanto é só uma relação entre dois conjuntos, você vai falar que é a existência de uma função que é bijetora. Certo? Então tem aí um monte de funções bijetoras que vocês já podem procurar. Por exemplo, você pode fazer umas funções bijetoras entre todos os naturais e os números pares, entre todos os naturais e os números primos. Então, tipo, tem bijeções desse tipo. Pegar entre ômega e ômega vezes ômega. Então, tipo, pares de naturais e os naturais têm uma bijeção. Tudo isso aí funciona. Certo? Mas o que acontece? Se você for tentar, por exemplo, essa aqui já é um caso emblemático. Você tentar achar uma objeção explícita disso com o ômega é chatinho. Do tipo, se você quiser fazer mesmo com todos os detalhes, é meio chato. Inclusive, às vezes até é difícil enxergar qual que é, e depois que você enxerga, até é chatinho fazer a conta. Então, o que acontece? Tem um teorema que a gente acaba usando muito, a gente usa tanto que você nem se referencia a ele depois, até porque também tem muita gente no nome dele que tem gente que chama só de Cantor-Bernstein, acabo chamando de Cantor-Bernstein-Schroeder, tem três no nome, mas que é o seguinte, eu vou escrever ele e daí eu já explico e já dou as vantagens dele. O uso dele é super útil, tipo, ele é muito útil mesmo. Então você pega dois conjuntos, A e B, e supõe que você tem uma função de A em B e uma função. Opa, não vamos dar o mesmo nome, que daí já é abuso demais, né? Uma de B em A, as duas são injetoras. A ideia intuitiva aqui é que se você tem uma função injetora que sai do A e chega no B, é porque o A tem menos tem a quantidade de elementos que tem no A é menor ou igual que a quantidade de elementos no B. Pense em números em conjuntos finitos, você percebe isso imediatamente, mas a gente usa esse conceito para infinitos, né? Tipo, se você trocasse na imagem pelos elementos, os elementos do A pelos os elementos do B que estão lá na imagem, pelos elementos do A, você vai ter uma cópia do A lá dentro e ainda vai sobrar um pessoal, certo? Então, do tipo, a ideia é que se você tiver uma função injetora que sai do A no B, é porque o B tem mais elementos que o A, maior ou igual. Certo? Mas por outro lado, tem a G que vai falar que você tem a outra desigualdade. O que é a conclusão desse resultado? A conclusão é aquilo que você espera. Então, cardinalidade do A é igual à cardinalidade do B. Certo? E repara que isso aqui, não, assim, apesar de ser bastante intuitivo, não é nem um pouco trivial.
certo? Por quê? Porque você está falando que, olha, eu tenho uma injeção que sai desse lado e vem para cá, eu tenho uma injeção que vem daqui e vai para lá, eu não preciso ter nenhuma ligação entre as duas, não precisa ter nada em comum entre essas duas injeções, e eu garanto que existe uma bijeção entre os dois, certo? Eu vou ter que construir essa bijeção. Não gosto muito de ficar entrando nesses detalhes, mas aqui eu acho que compensa a gente fazer o comentário. Essa demonstração que eu vou apresentar, ela não usa o axioma da escolha. Fazer coisas sobre cardinalidades, em geral, usa o axioma da escolha. Então, você falar, por exemplo, que um conjunto tem uma cardinalidade, isso automaticamente é equivalente. Se você falar que todo conjunto tem uma cardinalidade, isso é equivalente ao axioma da escolha, por causa do princípio da boa ordem. Depois, quando a gente vê cardinal, vai ficar mais fácil de entender isso. Mas aqui, no caso de falar, ó, você tem essas duas injeções, você construir essa sobrejeção, essa abjeção, ela não usa o axioma da escolha. Ela sai sem isso, tá bom? Então até ZF, né? Tipo, se tirar o axioma da escolha, esse negócio vale. Então, o primeiro comentário que eu vou fazer é o seguinte: eu vou supor, para facilitar minha vida, isso aqui é só um detalhe técnico, que o A em intersecção com o B eles são disjuntos, tá bom? Do tipo, eles não têm elementos em comum. Qualquer ideia é, você faz esse resultado para os disjuntos, aí tem um truquezinho, tá lá como exercício, para você usar o caso em que, se não era disjunto, eu consegui usar esse negócio aqui. É só fazer umas compostas de umas funções e sai, tá bom? Aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar meio que definindo órbitas de conjunto de pontos usando a F e a G e usando o A e o B. Como é que vai ser as órbitas? É mais fácil eu fazer. Na verdade, vamos fazer o seguinte: eu tenho a F vai para aquele lado, a B vem para cá. Eu vou apagar esse começo. Então, estou pensando só que eu vou usar. Opa, eu vou usar as duas funções lá em cima. Então, eu vou apagar o resto. Então, fiquei até sem só uma parte do enunciado, né? Então vou ter a F e a G, vou fazer uma cópia deles aqui, estou pensando que eles são disjuntos, então aqui vai estar o A. Eu vou tentar explicar a ideia desse teorema. Esse teorema é o seguinte: eu acho que se você entender qual é a ideia, você consegue mais ou menos escrever, e aí fica uns detalhezinhos que você fala, mas como é que eu faço essa partezinha? E aí você consegue depois de pensar um tempinho. Mas ler ele uma vez ou ver uma apresentação é horrível, do tipo, se você fizer com todos os detalhes. Tá? Então como é que eu vou definir a órbita de um ponto? Então pega um pontinho aqui qualquer, tá? Então vamos pensar que esse meu ponto que eu comecei aqui é um ponto x. Que esse ponto que eu vou definir a órbita, ele pode estar na união do A com o B, tá? Então ele pode tanto estar aqui como estar aqui. Então eu vou fazer o primeiro caso que ele está aqui. Se ele está aqui, esse aqui, o x, eu vou chamar ele de S0 de x. O x aqui é só para indicar quem que é o primeiro que eu peguei a órbita, é a órbita desse cara, tá bom? Então o S0 do x eu vou chamar de x. Tá aqui. Como o meu x está no A, eu vou pegar e vou levar ele para cá. E ele vai chegar aqui no f de x, certo? Levei para cá, lembrando que isso aqui é uma função injetora, tá bom? Levei para cá. Esse cara para onde eu cheguei vai ser o meu S1 de x. Eu comecei no S1 de x, então aqui no caso foi simplesmente f de x, tá bom? Agora esse cara chegou em algum lugar aqui. A função g está definida nele, porque ela está definida em todos os caras aqui. Eu levo ele de volta para lá. Via quem? Via g. Então aqui eu usei f, aqui eu usei g. A hora que eu faço essa volta, eu vou chamar esse cara que chegou aqui, vai ser o g de f de x, eu não vou mais escrever isso, mas esse aqui vai ser o famoso S2 de x. Aqui eu vou escrever, vai que aqui cabe, g de f de x. Aí depois eu poderia pegar esse cara e mandar ele de volta para cá. Via quem? Via f, que é o que dá. Sempre leva do jeito que dá. O jeito que dá é levar com a função direta. Então aqui você teria o S3 e por aí vai. Percebe que uma vez que eu comecei com o cara, eu sempre está definido, certo? Do tipo, eu faço, se eu tenho Sn de x, eu tenho Sn mais 1. Basta ver se ele está no A ou no B. Se ele estiver no A, eu aplico a F. Se ele estiver no B, eu aplico a G. Certo? E aí eu vou ganhar o outro e eu continuo. Pode ser que em algum momento você faz isso, e por exemplo, poderia ser que na hora que eu cheguei nesse, na hora que eu aplicar nesse, eu volto para o primeiro. Não tem problema, não falei que deles são todos distintos. Tá? Aí o que acontecia é que esse ponto vai ficar girando aí, vai ficar uma órbita mais normal. Mas podia ser que ele nunca repetisse, podia ser que ele ficasse indo para frente para sempre. Tá? Mas não é só isso que eu quero fazer da órbita, eu quero fazer a órbita para trás também. Enquanto para frente sempre está definido, para trás pode ser que eu pare. O que quer dizer a órbita para trás? Então, vamos pegar esse próprio x que eu peguei aqui. Imagina o seguinte: se ele estiver na imagem da G,
Ele pode não estar, porque a G é injetora. Né? Se a G já fosse sobrejetora, a gente já ia para casa, já tinha acabado, que já tinha abjeção, né? Que era a própria G. Mas se a G, a princípio, ela não é sobrejetora, poderia ser que ela não tivesse o X na sua imagem. Se o X não tiver na imagem, eu paro. O primeiro que eu só consigo definir é o S0. Mas, se o X tivesse uma G que vem para cá, tivesse um cara que vem daqui, ó, via G, esse cara que está aqui, eu ia chamar ele de SX, que é o primeiro, menos 1. Tá bom? Então, se o X estivesse na imagem da G, eu chamaria de S a menos 1 de X, esse cara que veio para cá. Mesma coisa agora com esse aqui. Se ele está na imagem da F agora, né, se ele não está na imagem da F, eu paro. O primeiro que está definido é o S-1. Tá bom? Agora, se ele estiver na imagem, aí eu pego esse cara que veio na imagem, que é o único, né, porque é a função injetora. Esse cara aqui seria o S a menos 2, né, S menos 2 de x. E por aí vai. Até eu parar. Ou não parar nunca. E sempre você vai ter SZ para qualquer Z inteiro para frente. Então, lembrando, maior ou igual que zero sempre é definido. Para os negativos, pode ser que eu tenha que parar em algum momento. Tá tranquilo? Então, isso aqui é a minha construção. Certo? Aí, o que eu faço? Eu vou descer aqui, porque talvez eu tenha que me referenciar a esse desenho de novo. Vamos deixar ele aqui por enquanto que ele cabe. Para cada x que eu fiz, eu defino o Szão do x. Né? Esses S aqui, pensa que eles eram pequenos. Não estão muito pequenos, mas vamos fingir que eles eram pequenos. Mas não tem mais o índice. Isso aqui é simplesmente os S's x, z, que pertencem ao A união com B. Né? Do tipo, eles estão aqui ou eles estão aqui. Com o z pertencente aos inteiros. Certo? E que está definido. E esse cara, sei lá, o SG está definido. Se você quiser meio formalizar esse negócio um pouco melhor, sei lá, você teria que ter pego um cara que não pertence ao A e o B e falar que isso aí é o valor default, quer dizer que não está definido. Mas eu não vou pensar que não está definido, que acho que é mais fácil. Tá bom? Então pensa que isso aqui é a órbita do seu ponto X. Porque você começa, tem os pontos em que ele vai para o futuro e os pontos em que chegaram nele. Se você pensar cada vez uma aplicação é um instante de tempo, você pode pensar isso. Então, você tem os negativos são os passado e os positivos são o futuro. Beleza? Esse conjunto, se você olhar agora a família dos SX, de todos os X, para X pertencente à união com B, eu não fiz lá no meu desenho, né, mas eu acho que está mais ou menos claro. Vamos voltar lá no desenho. Se eu tivesse começado com o meu ponto aqui, meu xzinho aqui, o zero dele ia ser para cá, e primeiro eu aplicava a G para ir para lá, depois a F para voltar, depois a G para ir para lá e a F para voltar. Tudo faz, certo? Então não preciso começar com um ponto de X, posso começar com qualquer ponto. Não preciso começar com ponto de A, desculpa, pode ser começar com qualquer ponto. Ok, então agora você tem esse negócio. Repara o seguinte, pode ser que seu SX seja igual ao... vamos fazer primeiro isso aqui. Ó, SX, se o SX, isso aqui, a intersecção for diferente de vazio, eles são iguais. Você pode fazer a demonstração por indução, demonstração no desenho, acho que é muito mais rápido de ser convencido, certo? Imagina que você tem esse ponto aqui, e agora imagina que você teve um outro ponto que em algum momento cruzou com ele, certo? As órbitas se cruzaram. Vocês concordam que a partir do momento que cruzou, dali para frente eles são todos iguais, porque é só você ficar aplicando F ou G. Então eles vão caminhar juntos. Mas, se eles estão no mesmo lugar juntos, o anterior a eles, os menos, vai ser a mesma coisa também. Tá? A única coisa que acontece de diferente é que pode ser que o índice de um tá descompassado do outro. Né? Pode ser que para o SX ele seja o 3 e para o SY ele é o 19. Entendeu? Mas não faz diferença, o ponto é o mesmo. Então, as órbitas, enquanto conjunto, são as mesmas. Mostra para indução. Se eles são iguais no momento, eles vão ser iguais dali para frente, mas se eles são iguais no momento, eles são também iguais dali para trás, porque é só você ficar aplicando F e G ou as inversas que existirem deles, respectivamente. Tudo bem? Tem só um detalhezinho aqui que às vezes confunde com essa notação. Pode ser que o SX seja igual ao SY, mesmo com o X diferente de Y. Isso pode acontecer. Então, se for diferente, eles são iguais, mas isso não quer dizer que o x e o y sejam iguais, só quer dizer que a órbita, né, os conjuntos são iguais, mesmo que o x e o y sejam diferentes. Tudo bem? Então você tem a condição das órbitas. Então, na hora que você olha esse troço, e agora pensando assim do tipo, tem alguns repetidos, né? Porque do tipo, o SX está sendo falado várias vezes, ele é para cima. Olha ele como conjunto. Se você olhar como ele conjunto, esse troço forma uma partição
sobre a A união com B. Isso quer dizer o quê? Vamos fazer um mini desenho lá daquele de cima aqui de novo. Você tem aqui esse, você tem aqui esse. Você vai ter um pedaço aqui que é a órbita de um, você vai ter outro pedaço aqui que é a órbita de outro. Essas órbitas nunca se cruzam por esse argumento que a gente acabou de fazer. Então, esse troço aqui é uma partição no A união com B. Sempre a órbita tem uma parte no A e uma parte no B, mas se você pegar qualquer ponto, ele está em pelo menos uma órbita, nem que seja na órbita dele mesmo, certo? Então esse troço forma uma partição. O que falta para a gente acabar aqui, para dar o arremate final? Se eu conseguir mostrar que para qualquer x que você pega, a órbita que está do lado do A tem a mesma cardinalidade da órbita que está do lado do B, acabou. Vamos primeiro nos convencer que isso é verdade. Se eu mostrar isso, quer dizer o quê? Isso aqui, lembrando, isso aqui que existe uma abjeção desse pedaço com esse pedaço, certo? Olha aqui no seu desenho, como é que você vai construir a sua função? Vamos supor que você tem isso. Pega um ponto aqui qualquer. Você sabe que tem uma abjeção aqui. Tudo bem? Se você sabe que tem abjeção aqui, você leva esse cara no lado de lá, você leva esse aqui no lado de lá, você leva esse cara no lado de cá. Esse cara aqui, você pega a abjeção que tem desse pedaço, leva ele no lado de lá, leva ele no lado de lá, leva esse no lado de lá. O que aconteceu? Tem uma abjeção sobre tudo, porque todo ponto está bem definido. Como ele está numa única órbita, tem uma única função que sai dele. Todo ponto que está aqui também está numa órbita, então também é a imagem de alguma dessas bijeções que você tem, então chegou de algum lado. Então você já tem a bijeção. Você construiu ela pedacinhos de juntos e juntou tudo no final. Então a única coisa que falta a gente mostrar é isso aqui, que você tem que as órbitas são todas têm bijeção entre elas. Tá? Então vamos agora voltar aqui para esse desenho, que eu acho que é a melhor coisa que a gente tem para fazer agora, e olhar. Não, vamos fazer um desenho novo. A gente tem meio que dois tipos de órbita. Na verdade, vamos pensar que são dois tipos. Eu já explico para vocês o que é que está acontecendo. Vamos fazer um tipo de órbita. Lembrando, para frente sempre está definido, certo? Então, se você tem um ponto, o mais um dele está definido, né? Então eu comecei aqui. Vamos fazer só para fazer diferente do primeiro desenho? Vamos fazer que eu comecei aqui, vai. Então eu comecei aqui, o para frente sempre está definido e você está fazendo uma coisa assim. Tudo bem? Pode ser que a sua órbita tenha um ponto inicial, certo? Teve um primeiro que eu consegui definir e depois dali foi para frente, ou pode ser que ela não tenha. Tá bom? Esse caso que não tenha, tem dois subcasos, mas esses dois subcasos a gente nem precisa separar, mas vamos só comentar para fins didáticos. Se não tem um primeiro caso, pode ser que aconteceu o quê? Pode ser que, vamos supor que esse aqui, quem que seria o anterior desse? Podia ser que o anterior desse fosse esse, né? E aí agora você tem que não tem primeiro caso, porque você fica girando. Não tem um primeiro. Tudo bem? Então esse seria um caso que não tem primeiro. O outro caso que não tem primeiro é aquele que você pensou na primeira vez mesmo, que é você fica indo assim e para sempre. Tá bom? Então pensa que vamos primeiro olhar esse caso que não tem primeiro caso. Tudo bem? Olha esse caso que não tem primeiro caso. Você concorda que qualquer ponto, olha só a órbita, então pega qualquer ponto que está aqui. Você concorda que a F é uma abjeção restrita a esse conjunto? Para qualquer ponto que você pega aqui, você aplica, você chega em alguém lá. Qualquer ponto que está desse lado, você chega em alguém lá. Em um só. Tudo bem? E do lado de cá, todo mundo chegou a alguém aqui, porque é a definição de a órbita nunca parar. Tudo bem? Se a órbita continuou para trás sempre, a F restrita a esse conjunto é uma abjeção. Pensa nisso aí um pouquinho depois, faz um desenho e você vai se convencer. Tá bom? O que sobra para a gente? Sobra o caso em que não tinha, a órbita não ia para sempre no começo. Pode ser que, sei lá, vamos pegar que veio aqui, veio mais um e aqui. Esse aqui foi o primeiro, órbita para trás, tá? Então esse aqui é o de menor índice que apareceu. Se esse cara é o de menor índice, o que aconteceu? Quer dizer que esse cara não é a imagem da F, certo? Justamente pela definição. Se ele fosse imagem da F, você conseguia ter vindo para cá mais uma vez para trás. Então, você tem que a F não é a F, desculpa, esse cara aqui não é atingido por ninguém da F. Então, se você tentar fazer a restrição desse negócio com a F, esse aqui vai ficar sobrando. A F não vai ser sobrejetora nesse pedaço. Tudo bem? Mas ele era o único que podia dar algum problema. Então, não deu certo a F. Segunda alternativa, G. Olha o que a G faz. Leva esse nesse aqui. E esse, leva nesse. E esse, leva nesse. E para frente sempre vai, lembra? Para frente sempre funciona. Então, para sempre sempre funciona. Para frente sempre funciona. Então, funciona a G. Então, se você olhar que tem um ponto inicial, que você não conseguiu definir antes, e ele estiver do lado do B, a G funciona como uma abjeção.
Se você pensar que o ponto inicial ficou do lado do a F funciona como uma objeção. Mas os dois casos têm uma objeção e a gente acabou. Tudo bem? É chatinho de escrever essa coisa, mas se você entender o que é essa ideia da órbita, que eu mais ou menos. Que, tipo, daria para tentar explicar tudo isso aqui sem falar dos índices lá que eu estava fazendo da órbita, só explicando o desenho da órbita. Mas daí ficaria difícil eu conseguir ler o texto que está lá. Então aqui eu fiz um intermediário, eu começo mais ou menos escrevendo a parte que seria mais ou menos a formalização, e aí eu explico a ideia. E aí você tem lá a parte escrita para tentar ver depois. Tá bom? Então isso aí mostra pra gente que se você tiver uma injeção para um lado e uma injeção para o outro, você tem abjeção. Isso resolve muitos problemas, que vocês vão ver que é muito, muito, muito mais fácil você conseguir duas injeções do que conseguir uma abjeção de cara. E aí depois que você tem as duas injeções, você conseguiu a abjeção. Por exemplo, tenta brincar um pouquinho, tenta mostrar agora que ômega vezes ômega é enumerável, sem achar uma objeção. Você pode achar duas injeções, você vai ver que duas injeções é mais ou menos, é razoavelmente fácil aqui. Tá bom? Aí, uma vez que você achou duas injeções aqui, você tem a abjeção. Beleza? Por esse resultado que a gente acabou de fazer. Ok. Vamos fazer um resultado aqui que ele é importante por si só. Ele é a generalização do que o pessoal chama do argumento da diagonalização de Cantor. Tá? É que quando você faz ela no caso dos naturais, a diagonal aparece explícita ali, aparece uma diagonal que é diagonal mesmo, uma linhazinha reta com um argumento ali. Aqui eu já vou fazer o geral porque a demonstração escrita é meio que a mesma, só o desenho que fica esquisito. Aqui não tem desenho, vai, digamos. Então, se você quiser, faz essa demonstração, essa proposição aqui, no caso de ômega, porque daí aparece a diagonal do Cantor, tá? Explícita mesmo, se você quiser. Ou pelo menos é uma diagonal que é um desenho, de fato. Tá? Porque acho que a diagonal de Cantor, esse aqui que eu estou fazendo também é, porque esse argumento é dele. Então você pega um x, um conjunto. Então, não existe f de x em partes de x sobre a injetora. Eu acho que você consegue ver que tem uma injetora aqui muito fácil, mas não tem a sobrejetora. Olha lá naquele enunciado do Cantor, o que a gente acabou de fazer, você vai reparar o seguinte, a gente pediu duas injetoras, a gente podia ter pedido também duas sobrejetoras. Se você tivesse pedido duas sobrejetoras, meio que o mesmo argumento ia funcionar, só que lá você ia estar usando o axioma da escolha, é meio esquisitinho, mas você ia estar usando o axioma da escolha. Com as duas injetoras você não precisa. Então a ideia é que se você tem a injetora, ele é menor ou igual. Certo? Então aqui eu estou fazendo sobrejetora, então não existe uma sobrejetora. Então aqui, em algum sentido, eu estaria falando que o partes de x, como tem a injeção, mas não tem a sobrejeção, então quer dizer que o partes de x é maior estrito, o tamanho dele é maior estrito que o do x. Essa que é a intuição que você tem aqui. Por que esse resultado é interessante para a gente aqui nesse momento? Porque repara o seguinte, se você começar com um conjunto, pega um conjunto infinito. Se eu tomar partes dele, automaticamente o tamanho desse partes é maior que ele. Tá bom? Vale para finito também, mas aqui eu quero já começar com infinito. Aí, se você tomar partes desse novo conjunto que você pegou, que é o partes, mas tudo bem, você pode tomar partes de novo. Esse mesmo resultado está falando que é maior ainda. E se você tomar partes de novo, é maior ainda. Então aqui, a consequência imediata desse resultado aqui é que se você em algum momento conseguir falar quem são os tamanhos possíveis, a quantidade de tamanhos possíveis é infinita também. Tudo bem? Tipo, não tem um maior tamanho possível para conjuntos. Isso aqui está acabando de mostrar. Na verdade, a coleção dos tamanhos possíveis nem é conjunto, isso a gente vai discutir mais tarde. Mas aqui a gente já consegue ver que tipo, não tem um maior tamanho possível, porque simplesmente pega um conjunto qualquer, toma partes, esse tamanho é maior. Beleza? Vamos fazer a demonstração desse aqui, que é super bonitinha e é o argumento da diagonal de Cantor. Então supõe que não, supõe que existe essa f sobrejetora. Então você vai ter uma f que sai do x e chega no partes de x sobre. Tudo bem? Aí eu vou fazer aquele argumentinho sacana, que é, eu vou pegar o conjunto dos A's, o conjunto A, que são os x'inhos que estão no x, tal que o x não pertence à sua própria imagem. Talvez seja meio estranho a primeira vez que você lê coisas desse tipo, mas olha, eu estou pegando, pego o x'inho. Na hora que eu aplico o f dele, lembra, f está chegando em partes de x, então ele está associando a cada x'inho um subconjunto do x, certo? Bom, se é um subconjunto do x, eu posso perguntar se o próprio x'inho está lá dentro. Tá bom? Eu quero os que a resposta é não. Beleza? Por exemplo, se você levasse cada x'inho no seu próprio unitário, isso aqui, esse conjunto ia ser vazio. O A ia ser vazio. Tudo bem? Mas ele não é essa função não é sobrejetora. Eu estou supondo que a função é sobrejetora. Tá bom? Até aqui eu não estou usando, eu não usei aqui o fato que ela é sobrejetora. Eu simplesmente peguei uma função que sai daqui, chega aqui e defini isso. Tá bom? Então, por exemplo, se eu fizesse aquela aqui, para todo x'inho, você leva no próprio unitário do x'inho, esse conjunto seria vazio.
Eu poderia levar o xzinho no conjunto x inteiro, ele seria vazio de novo também. Sei lá. Tá bom? Ok. Agora faz o seguinte. A pergunta é: a F é sobrejetora. Agora que eu vou usar isso aqui. Por absurdo, a F é sobrejetora. Se a F é sobrejetora, existe x. Então aqui F de x é igual a A. Vocês concordam? Se ele é sobrejetora, tem que ter esse A que você acabou de construir. Isso aqui é um subconjunto do x, certo? Isso aqui está contido no x. Está escrito aqui. Se ele está contido no x, ele é um subconjunto do x, então, como você falou que essa aqui era uma função sobrejetora, ele tem que estar, a f tem que chegar lá nele. Tudo bem? Aí a pergunta agora é: será que o xzinho pertence a esse A? O que acontece? Se o xzinho pertencer ao A, por definição, o x não pertence ao f de x. Certo? Se o x está aqui dentro, o x não pertence ao f de x, mas o x é o próprio a, o f de x é o próprio a, então você tem uma contradição. Então, se você tiver que isso aqui acontece, você tem que o x não pertence ao a. Certo? Só lembrar que o f de x é o a, no nosso caso. Certo? Por outro lado, se você tiver que o x não pertence ao a, o A é o f de x, então ele satisfez essa coisa, então ele é um dos xzinhos que não pertence, então portanto ele pertence. Então isso aqui vale a volta, então você tem que ele pertence ao A, essencialmente se ele não pertence ao A, certo? Então bem parecido lá com o que a gente fez no argumento do paradoxo de Russell, tá certo? Bom, então aqui a gente já fecha pelo menos essa partezinha aqui, a gente já tem agora uma noção mais ou menos de tamanhos para conjuntos e a gente já viu que precisa de muitos tamanhos para conseguir fazer isso. Beleza? Então é isso por enquanto.